Assinale a alternativa em que a sequência corresponde a oxítona, hiato e proparoxítona. Uma palavra oxítona é aquela que a sílaba tônica é a última. E por isso vamos descartar a B e D, onde ginástica possui a sílaba tônica, mas não é a última. Sobre a alternativa C, também não possui um hiato, por isso vamos descartar. Já saúde e países possuem sim um hiato no I e no U. Sobre a letra A, não é a palavra proparoxítona, por isso também vamos descartar. E a letra E, olímpico, sim, é uma palavra proparoxítona, onde a sílaba tônica é a antepenúltima. Assinale a alternativa que preenche a correta e, respectivamente, as lacunas. São denominados os vocábulos cuja sílaba tônica recai na última sílaba. Na última sílaba, temos uma oxítona. E aqui já conseguimos descobrir o gabarito. Letra A, C, D e E estão erradas. Sobra 2. Os vocábulos cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba são as palavras paroxítonas. E a 3. Os vocábulos cuja sílaba tônica recai na antepenúltima são as proparoxítonas. Gabarito, letra B. Assinale a alternativa que preenche a correta e, respectivamente, as lacunas do primeiro parágrafo do texto. Ali na primeira, Jogos Olímpicos desde primeira edição da Era Moderna. O desde é uma preposição e antes de preposição não temos crase. Por isso, vamos descartar a letra B, C e E. Sobre a 2, os gregos da antiguidade acreditavam que a ginástica artística era a junção perfeita entre mente e corpo. Assim, a praticavam. Aqui em a praticavam, temos um pronome oblíquo. E quando tem um pronome oblíquo, não tem crase. Por isso a D está errada. Sobre a 3, praticavam a fim de, quando está relacionado à finalidade, ele é separado. Gabarito, alternativa A. Considerando-se as relações de subordinação, conclui-se que o termo destacado exerce a função sintática de atendimento, é um substantivo abstrato que indica a ação de atender, e as necessidades, termo que está destacado, estão relacionadas a esse substantivo e não a um verbo. Em relação à alternativa B, o objeto indireto, ele complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, e a C, adjunto adverbial, está relacionada ao verbo adjetivo ou advérbio, por isso estão erradas. Sobre a D, as necessidades são o alvo do atendimento ou o paciente, portanto, temos um complemento nominal e não tem como ser um adjunto adnominal. Gabarito A. O emprego do pronome oblíquo átono em da luz me conduziu ao seu quarto revela, letra A, o cumprimento de uma exigência da gramática normativa em relação à ênclise. Errado, não temos uma ênclise, que é depois do verbo, mas sim uma próclise. B. A próclise exigida pela atração. Está errado nessa frase. Não tem nada que exija a próclise. C. Próclise facultativa, uma vez que no contexto deveria ocorrer mesóclise. Está errado em 2 pontos. Primeiro, a próclise aqui ela não é facultativa, ela simplesmente não existe. E também não deveria ocorrer mesóclise, que é no meio do verbo. E D. Um caso de próclise comum na língua em desacordo com a gramática normativa. Exatamente, é uma próclise, só que não tem nada que faça essa atração ser exigida. Gabarito, letra D. Sobre a expressão com o mesmo desembaraço, é correto afirmar que possui caráter. Em relação a B e D, essa expressão ela não tem valor de adjetivo, mas sim adverbial. Por isso vamos descartar essas alternativas. Em relação a C, com o mesmo desembaraço, não sugere uma caracterização atribuída à narradora, também está errada. E a A é exatamente o que ocorre aqui, o modo como as ações foram realizadas. A sequência de verbos flexionados no pretérito perfeito contribui para o caráter narrativo do texto e indica ações que os verbos aqui que o texto está pedindo é apontou e abriu. Apontou a cadeira, abriu a cristaleira. Sobre a C e D, a ação não iniciou no passado e estendeu ao presente, nem vai ocorrer no futuro. É uma ação que já começou e já acabou. Por isso estão erradas. Sobre a B, constituem hábitos praticados no passado. Aqui não fala nada de um hábito do passado, e sim uma ação pontual. A B está relacionada com o pretérito imperfeito, por isso está errada. Sobre a A, é o nosso gabarito,
Exatamente isso. Foi algo pontual do passado. Definição de pretérito perfeito. O primeiro período do texto é composto por várias orações. Na passagem que cheguei a duvidar, o vocábulo destacado cumpre papel coesivo, apresentando o valor semântico de, sobre a alternativa A, o que não apresenta um sentido de conclusão. Um exemplo de conclusão seria por isso. Assim a A está errada. B. Explicação. Não, aqui não temos uma explicação. Um exemplo de explicação seria o porquê. Dessa maneira, a B também está errada. Sobre a C, consequência, é isso mesmo. Pegando o trecho aqui, tal foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar, isso tem um sentido de consequência, e esse é o nosso gabarito. Sobre a D, finalidade, não tem sentido de finalidade. Algo que poderia sim ser considerado finalidade é a expressão a fim de. No que se refere ao uso de pronomes de tratamento nas comunicações oficiais, assinale a alternativa correta. Sobre a A, tradicionalmente o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural, exatamente o tu e o vós, Vossa Excelência, Vossa Alteza. B. Os pronomes de tratamento são utilizados em 4 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo, no corpo do texto e na assinatura. Está errado. C. Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhoria são utilizados para se comunicar indiretamente com o receptor. Também está errado. Isso aqui é para se comunicar diretamente. Se você for se comunicar indiretamente, o correto seria Sua Excelência. D. A concordância verbal com os pronomes de tratamento se dá na terceira pessoa do plural. Está errado. É na terceira pessoa do singular. Gabarito. Letra A. Em relação à correta pontuação, assinale a alternativa correta. Letra A. As duas mulheres Marli e Sandra eram irmãs gêmeas. Está errado, porque está separando o sujeito do verbo, sujeito, as duas mulheres Marli e Sandra, e o verbo eram. B. Também está errada, porque está separando o adjunto adnominal gêmeas de irmãs. C. Está correta. Aqui, as vírgulas foram usadas para separar o aposto explicativo Marli e Sandra. Esse é o nosso gabarito. E D. A vírgula aqui foi usada para separar o sujeito do seu verbo. Para você memorizar, guarde essa regra. Entre sujeito e verbo não tem vírgula. Entre verbo e o seu complemento também não tem vírgula.